neste canal Coche TV. É um canal que está no YouTube. Se inscreve, mobiliza também outras pessoas a se inscrever. É um canal que divulga tudo aquilo que é a palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre o casamento e divórcio. Quem trabalha para vocês na Câmara é o irmão Yannick, que fala para vocês é o irmão Jorge Soque. Comigo está o reverendo Sebastião Coche, ele que é o pastor presidente do Ministério de Shaddai. Senhor reverendo, muito boa tarde. Se apresente, por favor. Muito boa tarde, caros, estimados irmãos em Cristo que estão nos acompanhando no mundo inteiro. Muito obrigado por estar aqui para mais uma vez compartilharmos o nosso tema sobre o casamento e divórcio. Mas acima de tudo, eu me apresento dizendo que sou o reverendo Sebastião Coche, o pastor titular do Ministério El Shaddai do ADP, Luanda, e sou casado com a dona Alfaquenda Vitorina Coche, pai de 5 filhos, dos quais 4 rapazes e uma rapariga. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Senhor reverendo, falando daquilo que é o nosso tema, casamento e divórcio. Eu conheço uma história, e uma história real, de um servo de Deus que divorciou-se com a sua esposa, alegando a sua esposa é bruxa. Qual é o ponto de vista do pastor? Muito obrigado sobre esta realidade. Outrora eu disse que no plano de Deus o divórcio não é permissível. Só o divórcio, segundo a palavra de Deus está dizendo, é para os incrédulos. Bom, aquilo que aconteceu, na verdade, é uma realidade e está a se viver. Mas olhando pelas Escrituras, no 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10 e 11, diz assim: todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não aparte do marido. Se, porém, se apartar e que fica sem casar, ou que se reconcilia com o marido, e que o marido não deixe a mulher. E então, em função daquilo que nós acabamos de ler na palavra de Deus, nós entendemos que, de facto, aqueles que estão a aproveitar-se de separar com as mulheres, legando porque é bruxo, porque aquilo, isso, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. E aqui o Paulo está a dizer claramente que, segundo o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, ou nem o marido se aparte da sua mulher. E então, na perspectiva de Deus, o casamento não é admissível. Não é admissível. E então, eu diria mais uma coisa assim. Quando se trata do casamento, aquele casamento que passou no compromisso de Deus, e todo compromisso é voto. É voto. E olhando na Bíblia, vimos que quando se trata de um voto, o voto é inegociável. A prova disso, se olharmos no Juízo 11, de 29 a 31, saltamos até 34 a 40. O que aconteceu com Jefté? Jefté estava pronto para ir enfrentar a batalha contra os amonitas, mas antes de ir ele fez o voto a Deus. Aquele que vai aparecer o primeiro no seu regresso é que vai sacrificar. E a sorte calhou na filha, a única filha. Mas com esse negócio, o Jefté avançou. E avançou. Se nós lermos bem isto, nós podemos ver isso aí no juízo. Vamos encontrar esta história tão muito interessante sobre a responsabilidade do voto. No juízo 11 está dizendo assim, no versículo 29 e 30.
Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ela por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e Mispa de Gileade passou até ao filho de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente dermos o filho de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu de filho de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocaustos. Quer dizer, ele fez voto. E agora, o cumprimento do voto comum, aqui no 39, 40, isso sucedeu que o fim de 2 meses tornou ela para seu pai, a qual cumpriu nele o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume de Israel, que é as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar a filha de Jefté, o exiliado, por 4 dias. Então podemos ver que aqui é o compromisso. Aqui estou falando o casamento, aquele que passou na bênção nupcial, é um compromisso que as pessoas fazem diante de Deus. Então, sendo como compromisso, em primeiro lugar, um para com o outro, depois para com Deus. E esse negócio, o voto, é inegociável. É inegociável. De maneira que o Jefté não olhou mais atrás, já avançou, mesmo com o preço de pagar, de sacrificar a filha. Nós temos que ter a mesma atitude quando assumimos compromisso diante de Deus na matéria do casamento. Está vendo? É isso. Agora, você falou muita coisa dentro de Deus, falou muita coisa dentro da família, falou muita coisa dentro da igreja. E depois, porque é bruxa, porque isso, ele tem que negociar com ele. Então, onde há seriedade? Então, aí podemos entender que, de fato, que quando essas coisas acontecem, bom, o problema deles não é mais com a pessoa, é com Deus. É com Deus. Porque aqui, bem, o Jefté podia renegociar, podia mais negociar com Deus, dizer: Deus, me perdoa, porque aquilo que ele falou é porque minha filha, mas não fez isso. Não fez isso. Ele disse que já falei, e Deus, pronto, ouviu, e recebeu as minhas palavras, e ele não tem mais o que fazer. Então tem que cumprir o voto. É igual ao modo como nós podemos encontrar também no provérbio, no Eclesiastes capítulo 5, versículo 1-5. Que quando nos aproximamos diante de Deus, temos que ter muito cuidado com a nossa boca. E quando alguém profere palavra de voto diante de Deus, conta, a única saída é só cumprir, é só aguentar. E aí onde estamos a ver é que, de facto, temos problema com Deus. Senão não haveria necessidade, ainda mais como servo de Deus, de alegar, senão eu me divorciei com minha mulher porque ela é bruxa. Isso não tem lógica nenhuma. Que Deus possa nos ajudar. Mas o que é certo, aquele que já fez compromisso diante de Deus, em termos do casamento, tem que saber que o meu compromisso é inegociável. Eu tenho que aguentar a minha esposa, ou tenho que aguentar o meu marido até no fim. E aí, onde está a base da nossa fidelidade diante de Deus? Muito obrigado. Estão unir-se com alguém e não passar para a bênção nupcial? Sr. Reverendo, é normal um cristão unir-se naturalmente sem passar para a bênção nupcial? Bom, eu diria diretamente que não é normal. Não é normal porque Jesus Cristo veio, para conta, colocar as coisas logo, quer dizer, no princípio das coisas. Porque quando a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus
Quer dizer, nova criatura é. Então, tudo que o diabo destruiu, então Jesus Cristo veio para restaurar tudo. Razão pela qual, quando nós assumimos compromisso do casamento, quer dizer, quando nós queremos casar, então o nosso casamento tem também que obedecer. Os pais aconteceram aquela boda de Caná. Pessoas fazendo boda, mas convidaram Jesus para estar no meio deles. E vimos o que aconteceu. Quer dizer, nós como cristãos, de fato, Deus no meio, ou fazer aquilo com Deus. Com Deus. Porque quem diz que aquilo que o diabo destruiu na vida do Adão, então Jesus Cristo veio restaurar tudo, em todos os aspectos, né? Mesmo na matéria de casamento. Eu, como cristão, não posso fazer algo sem ainda, pelo menos, pôr Deus no primeiro lugar. E a benção de Deus, por isso a pessoa pode formalizar o teu problema com a família, com o registro civil, mas necessariamente precisamos da benção de Deus. É a mesma coisa conforme nós podemos ver aí no Gênesis. O que Deus fez? O que Deus fez? Olhando no Gênesis, o capítulo 1, no seu versículo 17. O 27, desculpa. O que a Bíblia está a dizer? Está a dizer claramente que Deus criou o homem, conforme está a dizer, fêmeo e o macho. Está vendo? E depois de o fazer fêmeo ou macho, depois os abençoou. Que a benção de Deus é necessária. Está vendo? Isso é que ajuda para que isso, pronto, a glória e a presença de Deus no seu casamento. Obrigado. Cristão pode casar com alguém que não é cristão? Creio que esta é uma pergunta também de grande importância. Bom, nós olhamos sempre na Bíblia para dizer que qual é a relação que há entre as trevas e a luz. E quando a relação está entre Cristo e Belial. E qual é a relação está entre o infiel e o fiel. Eu, como cristão, eu não posso me envolver com não cristão. E, aliás, não só no Novo Testamento, até no Antigo Testamento, que de todo o israelita não podia se meter com o incircunciso. Incircunciso, que é de pessoas que estavam muito longe de Deus, que não conheciam Deus desde a época. Então, o cristão não pode se envolver com não cristão. Desse não crente, casar com crente e depois, posteriormente, se converter? O reverendo não conhece uma realidade desse tipo, alguém que não é cristão, casou-se com alguém que depois, futuramente, converteu-se. Bom, nessa condição, sendo eu como cristão, ou se me apaixonasse por ou descrente, então, o primeiro trabalho que eu tenho que fazer para com ele é de conhecer Jesus e aceitar como Senhor Salvador. E vice-versa. Ou a irmã crente, cristã, ou crente, e depara-se com o descrente. Eles não ele logo de imediato não pode assumir compromisso com ele e dizer, não. A primeira torna como crente, porque desta forma haverá uma harmonia. Sim, já acompanhamos casos desses, de uma irmã que foi conquistada com um irmão descrente, mas a irmã
e jogou em primeiro lugar o papel de trabalhar no sentido de irmão se converter para tornar filho de Deus e assim depois casar. Mas pegar só o crente, o descrente, une-se para o casamento. Isso é um problema, é um problema. Mas se um deles se converter e tornar também crente, aí não tem qualquer problema, filho. Mais ou menos isso. Vamos tocar um ponto muito importante daquilo que é a poligamia. Hoje as pessoas se apegam mais daquilo que está escrito na Bíblia. David e o Salomão, eles tiveram mais de 2 mulheres. Qual é o ponto de vista do pastor sobre esta situação? Meu ponto de vista, em primeiro lugar, do ponto de vista cristão, para não dizer que é cultural, porque há povos para essa poligamia quase é estilo da vida para eles. Mas nós, como cristãos, a poligamia não é permissível. Não é permissível. Porque quando se trata da vinda de Jesus Cristo veio restaurar as coisas. Porque Ele é o princípio das coisas. E no princípio, quando Deus criou o mundo, quer dizer, fez o Adão, fez só uma Eva só. Essa é a razão que ele disse que, pronto, o homem deixará seus pais e se apegará a sua mulher. Não é só as mulheres, não. É uma. Que no casamento verdadeiro de Deus, na matemática de Deus, 1 mais 1 no casamento é 1, não é 2, não é 2, nem 3. Na matemática de Deus, sobre o casamento, 1 mais 2 é impossível. 1 mais 3 é impossível. Só 1 mais 1 e que dá 1. Agora, esses que se alegam com o problema do Davi, isso aqui, isto, nós temos que entender o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quer dizer, o Novo Testamento, faz da conta, é o cumprimento de tudo. Deus se revela no meio das pessoas e Deus vai habitar mais nas pessoas. E aí entendemos que, de facto, Cristo veio para dar conta, nos levar mais naquela primeiro Deus. Então, temos que tudo voltar no princípio. É por isso que o casamento, a pessoa não pode, porque tem que arranjar 2 mulheres, 3 mulheres. Não. Isso não funciona. Não funciona. Não funciona para nós. Porque somos cristãos, que é tudo 1 mais 1. 1 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1. Muito obrigado. Na nossa reta final, este tema da poligamia é muito profundo. Caro ouvinte, vai nos acompanhar na próxima edição, que é a próxima semana. É um tema muito profundo. O reverendo vai nos explicar quando é que começa a poligamia, quais são as consequências da poligamia. Então, não perca, se inscreve, mobiliza também outras pessoas a se inscrever também, porque vai ajudar muita gente, vai ajudar aqueles relacionamentos que estão com problema e também ajudar jovens que também querem estar nessa vida de casado. Senhor reverendo, saudações, mensagens. Amados que estão sempre acompanhando este canal de televisão Coxi TV oficial, eu sei que uma grande bênção e desejo a todos bênção, prosperidade e sucesso nas vossas vidas e que nos acompanha sempre. É uma bênção que Ele nos concedeu e sempre estamos a pedir que nos apoie sempre nas vossas orações e também queremos sempre receber o vosso subsídio em termos da conselho, motivações, tudo isso que é necessário. Então, ficamos pela próxima vez, enquanto vamos abordar mais sobre o assunto que se trata da poligamia. Que Deus abençoe.
O nosso debate é aquilo que foi o casamento e o divórcio, e também aprofundamos daquilo que é a poligamia. Quem falou para vocês foi o reverendo Sebastião Coxo, pastor da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Shaddai. Quem também trabalhou nas câmaras, o irmão Yannick. Quem falou para vocês também é o irmão Jorge Soque. Saudações ao povo de Deus, à família Shaddai, àqueles que estão também fora do país. Se inscreve, mobiliza também outras pessoas a se inscrever. Esse canal vai ajudar muita gente, muitas famílias, principalmente os jovens que querem se casar e também aqueles lares que estão com problema. Muito obrigado, saudações.